Eu acho que é muito engraçado que quem eu falo que mexe com a experiência do cliente parece que tem no sangue esse amor de querer ajudar o outro, resolver problema. Então, se você é assim, então vai, porque vai dar certo. Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano Bem. Eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX, e hoje estamos com uma convidada super especial. Eu nunca sei falar seu sobrenome. Richter, sabe escala Richter? Ai, Boa, todo agora eu mundo não vai esqueço lembrar. mais. Estamos com a Letícia Richter, não, olha aí. Richter. Richter, exato. Mais conhecida e carinhosamente chamada de Lelê, Sim. que é coordenadora de experiência do cliente na Alelo. Seja muito bem-vinda, Lelê. Muito obrigada aí pelo convite. Estou super feliz de contar um pouquinho lá do que a gente fez na Lelo, da minha trajetória. E que tá fazendo também, Estou né? fazendo ainda. Muita coisa. Muita. Lelê, você tem uma jornada muito legal, profissional. Você passou por várias empresas. Sim. E vejo que hoje você se achou profissionalmente, né? Numa área que você Sim. curte. É evidente que você transborda nisso. Conta um pouquinho pra gente, desde a sua formação até hoje. Então, tá. Assim, minha história profissional é muito engraçada, assim, porque eu me formei em 2007 na FAP, e aí saí de lá meio, gente, o que eu vou fazer e tal, e entrei num mundo muito operacional, assim. Então, eu trabalhei em empresas como IBM, Lenovo, HP, depois eu fui para uma empresa chamada Manpower, que é de RH, mas muito com um olhar operacional. Então, eu fazia muita parte de números, colocar pedido, analisar, e aquilo era tão angustiante para mim, assim, Gente, de verdade, eu não gostava, assim. Mas a gente tinha que trabalhar, aquela coisa, sair da faculdade, né? E você Ai, fez quero minha faculdade vida. de Fiz administração na administração. FAP. Legal. Tipo, ai, não sabia o que fazer, fui fazer administração, mas foi ótimo. E aí, no fim, assim, no meu último momento, assim, dessa parte operacional, que foi na HP, eles fecharam a área que eu trabalhava aqui no Brasil, então todo mundo acabou sendo mandado embora. E aí eles me deram, tipo, um coaching, assim, para você arrumar carreira, achar os próximos passos. E aí foi nesse coaching que eu comecei a entender, cara, não é isso que eu quero, mas também não sei o que eu quero. E aí fiquei 1 ano trabalhando como professora de inglês, fazendo umas coisas meio assim, vou curtir a vida. Uhum. Aí uma amiga minha que trabalhou comigo na HP me ligou e falou assim, ó, me ofereceram uma vaga de atendimento, mas é um atendimento diferenciado dentro da empresa e tal, mas precisa falar inglês, eu não falo. Vou te indicar, você topa? Eu falei, não tô fazendo nada, preciso de dinheiro, tô morando com os pais, né, não quero mais, vamos aí. Uhum. Aí fiz a entrevista, era na Intuit, uma empresa de software de gestão financeira, e, amei a entrevista, amei as pessoas, e entrei. Entrei, eles tinham, a Intuit tinha acabado de adquirir uma startup, então era uma empresa muito pequena aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles são imensos, mas aqui era muito pequeno. Parecia que eu estava assim, trabalhando com os meus amigos de anos. E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de CX, porque a Intuit foi criada por uma pessoa que era muito centrada no cliente. Então, ele criou a empresa olhando os amigos que tinham problema de imposto de renda, e aí ele criou o produto baseado nisso. Então, a empresa, ela cresceu, Já nasceu centrada. centrada no cliente. Então, toda a cultura era assim. E nesse processo, assim, eu comecei a atender cliente. Era o que eu gostava de fazer? Não, confesso, porque ainda era finanças, mundo que eu, tipo, zero conhecia. Mas era tão apaixonante, assim. E aí, o que aconteceu? Eles queriam trazer o produto de fora Uhum. para o Brasil, porque o que eles tinham aqui era o produto que eles tinham adquirido para conseguir a base de dados de clientes. Então, eles queriam continuar com esse, mas trazer o de fora. E aí, como eu sou muito comunicativa, falava muito com os clientes, falava muito com o time de produtos, eles começaram a me utilizar, tipo, cara, o que a gente precisa para trazer o produto para o Brasil? Vamos conversar com os clientes, vamos analisar os dados, vamos... E aí eu comecei a ajudar, e nesse processo eu fui entrando nesse mundo, saí do atendimento, e aí fui até na especialista lá, e aí meu papel foi exatamente esse, né? Como que a gente organiza tudo e como a gente traz
a voz do cliente para dentro da empresa para a gente conseguir entregar o melhor produto. E Legal. aí eu me encontrei. Só que eu já tinha 33 anos. Então, assim, meu recado é, gente, não perca fé, porque vai dar certo. Uma hora a Legal. gente encontra. E aí foi onde eu trilhei minha carreira. Então, eu fiquei quase 5 anos na Intuit. Depois eu fui para a Qualicorp, que eu fiquei 1 ano e meio. E aí estou agora na Lelo, desde 2021, como coordenadora. E super feliz, porque assim, a gente tem um programa e eu amo a Lelo e amo o meu trabalho lá. E eu amo a experiência do cliente, né? Então, assim, eu me encontrei, sou super feliz. Eu acho que talvez em qualquer lugar que eu trabalhar fazendo isso vai ser perfeito, sabe? Pô, que legal, Lele. E é bom você falar sobre isso, porque uma coisa que eu acho, assim, 18, 19 anos, 20 anos, é muito cedo, assim, às vezes, para a pessoa decidir o que ela vai seguir ali, né? Exato. E cada vez mais eu acho que isso está mais evidente porque, meu, a gente tem acesso a tanto conteúdo, a tanta informação, a tantas possibilidades, né? Exatamente. Mas realmente a gente tem que achar o que toca a gente, né? Pra gente conseguir transbordar. Porque a gente só consegue fazer as coisas legais na nossa vida se a gente Se transborda, a né? gente ama, exatamente, super concordo. Eu lembro que eu entrei na faculdade assim, vou trabalhar em bancos, vou trabalhar com investimento. Gente, não, pelo amor de Deus, se me colocasse nesse mundo, acho que eu tipo, já tinha desistido, entendeu? Que é isso, assim, a gente tem que achar o que ama. E eu achei aos 33 anos e sou muito feliz, assim. Pô, que legal, que legal. E hoje você é coordenadora lá. Você acompanhou desde o começo, né? O Desde, programa de CX da Lelo. desde o início. E você é responsável por quais atividades na frente de CX lá, do programa? Lá eu tô com 2 frentes, assim, maiores. Uma que é a voz do cliente mesmo. Então, como que eu junto essa voz do cliente, como que eu uno todas essas informações e Tá. como eu influencio as áreas, pessoas, a falar, cara, isso que o cliente quer, não isso que a gente acha que ele quer, Uhum, né? Porque acho que esse é o grande quê do negócio, exato. que é difícil, e fazer com que eles, né, tomem as decisões, então, baseada naquilo que a gente vem, né, trazendo do que o cliente vem falando pra gente. Então, essa é uma das meus grandes braços. E meu segundo braço é como que eu mantenho essa cultura e como que eu ensino as pessoas da empresa o que é centralidade, por que é a importância dela. Então, a gente faz muito lives que a gente chama pessoas de fora para conversar. Legal. A gente escreve, a gente tem um blog, assim, né, uma página onde a gente escreve sobre o tema. Então, a gente tem muito disso de trazer a cultura para que as pessoas possam entender, entendam qual é a necessidade, entendam por que é importante, que não é mais um frufru, mas por que realmente a gente tem que ter o cliente centrado. Então, eu praticamente fico com essas 2 frentes, de trazer a voz e de dar essa cultura para a empresa, para que a gente consiga manter a voz né, a empresa centrada no cliente, né? Não, legal, porque é desafiador, né? Porque você tem que trazer isso, tem que falar com as áreas, tem que articular com as áreas, Exato. mostrar a importância e ainda manter essa questão do fortalecimento da cultura centrada no cliente com as áreas, né? Exatamente. Porque não adianta ficar falando CX6, né? Eu acho que esse é o papel de articular, né? A gente entrar na área, identificar quais são os pontos relevantes ali para aí a gente atacar e ser relevante, né? E eu acho que esse é o grande quê, assim, eu acho Sim. que... Porque CX é novo, se você for parar para pensar, né? E você entrar num lugar que já está rodando, que as coisas já estão sendo feitas, e você chegar lá, tipo, e falar, oi, gente, tudo bem? Então, eu vim aqui te contar que o cliente está reclamando disso. É difícil, assim. Sim. Difícil você fazer as pessoas entenderem que você está ali como parceiro, que você está ali para ajudar, que você não veio ali para expor ninguém, nem nenhuma área, mas que a gente está unido como No mesmo empresa, barco ali. com um único objetivo, que é entregar a melhor experiência para o cliente lá na ponta, né? Então, é difícil, mas é gostoso, mas é difícil. Não, legal. E quais as métricas de percepção que vocês atuam hoje, ou que vocês começaram, tal, e qual o ponto que vocês estão hoje lá no programa?
Hoje a gente trabalha muito, né, com NPS, CSAT, a gente está implementando o SES, e aí em parceria a gente junta as nossas forças com o time de atendimento, né, que vem com as métricas de FCR, TMA, quais os motivos de contato. Tá. Então, o que que a gente faz, assim, a gente tem 2 frentes que a gente atua hoje. Uma que é, mensalmente, a gente junta com esse time, monta uma apresentação, chama todos os times que são impactados por isso e apresenta, olha, é isso que o cliente vem falando, essas são as oportunidades, o que que a gente está fazendo para mover, para ajudá-los a entender, então, né, o que está acontecendo, se alguma coisa que eles fizeram impactou ou não impactou. Então, isso é tipo um acompanhamento que a gente dá para eles. Legal. E a gente também pega esses dados e a gente tem uma apresentação que agora é bimestral, mas ela começou mensal. Lá atrás, ela era bem assim, essa é a voz do cliente, é isso que o nosso cliente está falando, e se todo mês o cliente falar isso, todo mês a gente vai apresentar isso até a gente, Resolver. vocês entenderem e a Sim. gente resolver isso aqui todo mundo junto. Legal. Essa apresentação chama Fala aí Cliente, a gente começou com 70 pessoas na reunião que vinha lá do CEO até o primeiro e até os gerentes, né? E aí foi um baque, foi maior, assim, boom, nossa, as pessoas... Meu Deus, estão falando isso da Lelo, e vamos junto, unidos, né, melhorar isso. E aí, ela, por 1 ano e meio, foi só isso mesmo, a gente batendo na tecla, trazendo a voz mesmo. Então, a gente trazia os dados, mas a gente recortava do Reclame Aqui, a gente tirava da pesquisa até com erro mesmo, do jeito que o cliente escrevia, a gente punha e mostrava, porque eu acho que esse é o grande quê do negócio, assim, a gente trazer o que o cliente realmente está falando, porque deixa de ser a Letícia, deixa de ser a área de CX, de atendimento de produtos, e passa a ser o cliente está nos indicando isso, está nos mostrando isso. Eu acho que essa é a grande chave. Depois de 1 ano e meio, 2, que a gente conseguiu, entendeu, a empresa abraçou essa causa. Hoje é muito mais de KPIs, a gente pega eu não falo dores, eu gosto de falar oportunidades. Boa. Né, a gente pega essas oportunidades que o cliente dá para gente e aí a gente acompanha, e aí a partir de agora, né, a gente junta com os times e aí eles trazem as ações. Então, deixou de ser uma apresentação da área de estratégia de experiência do cliente e passou a ser uma apresentação da Alelo, mostrando o que a gente está fazendo para o cliente. E o que legal agora é que essa reunião bate assim 400 pessoas às vezes. Caramba, que legal. E aí a gente sempre traz um cliente sem filtro, a gente não filtra, a gente não escolhe, tipo, esse cliente me ama, esse cliente me odeia. A gente escolhe um cliente e a gente sempre traz ele para contar a experiência. E tem vezes que é muito difícil, assim, Sim. porque a gente toma porrada. Mas todo mundo tá ali, sente na pele e fala, não, a gente precisa ver isso aí. Então, é muito legal isso, assim, né? Porque é, tipo, o cliente falando e você lá... Então tá, obrigada. Só absorvendo, né? Então, e aí também, desde o nosso CEO até estagiários, todo mundo que quiser entrar, é super aberto. Então, é muito legal. Hoje as pessoas me procuram lá na Lelo e falam assim, vai ter o Fala aí do meu produto? Você pode me chamar para uma reunião pra gente? Calma, eu ainda estou levantando os números, vou chamar. Mas assim, as pessoas já me procuram, já querem falar. Legal. Querem apresentar lá. Então, eu acho que essas são as métricas. Então, NPS, CSAT, as métricas de FCR, ouvidoria. Então, todos esses números a gente traz e mostra, né, se está melhor ou não. E a gente faz nessas apresentações para toda a empresa poder mexer. Fora os dashes que a gente deixa disponível 24 horas. Para o pessoal qualquer um ir pode acessar. acessar. E o legal disso, cheguei a participar de um ali, né, de um cliente que estava falando, e é muito legal, assim, porque por mais que a gente tenha as métricas que mostram o resultado e tudo mais, tal, ter o cliente ali disponível, sei lá, 30, 40 minutos para falar a impressão dele sobre, e várias vezes, né, são vários clientes diferentes ali. Exato. Isso é fenomenal. Porque, assim, não tem como contestar o cara. Exato, porque é ele que tá lá. É ele que tá lá, é a percepção dele, Exato. né? E eu acho que isso é um artifício, uma solução muito legal para fortalecer a cultura. Porque não vai ser a área que está falando, né? É o próprio cliente, e aí o pessoal consegue ver onde está acertando, que legal, show de bola, mas onde precisa melhorar, né? Eu acho que a frase é essa, assim, não é nenhuma área falando, é o cliente falando. Eu acho que essa é a grande diferença que faz.
Então, assim, quando a gente traz, ou quando a gente, né, faz a apresentação e bota aquele print da tela do Reclame Aqui, pá, o cliente falando lá, você XYZ, nananã, você fala assim, a pessoa fala assim, meu, tipo assim, não é ninguém falando, é o cliente, ele É o cliente, escreveu, ele exato. escreveu isso. Então, acho que essa que fez foi o grande, acho que, assim, a assertividade que a gente teve foi essa, assim, trazer os números, mas não só os números, mas trazer A voz a voz mesmo, né? mesmo, sabe? Legal. Então, Muito bom. é bem feliz, assim, eu amo esse falar aí, cliente, me dá um trabalho, mas assim, ele tem um efeito maravilhoso na empresa, é Não, muito legal. E assim, para quem que tá começando, por exemplo, a estruturar um programa de voz do cliente, ou às vezes assim, às vezes fica muito focado nas métricas e fala, tá, mas como eu posso construir um programa de voz do cliente com o que eu tenho hoje e tal? Na sua visão, quais são os passos os primeiros passos assim para trabalhar um programa de voz do cliente consistente? Eu acho que assim, ó, o primeiro a gente sempre precisa mapear tudo que a gente tem na empresa, assim, porque a gente acha que não tem, mas quando você vai ver, tem, assim, coisas de vários lugares. Então, assim, a Sim. gente quebrou em duas. Eu achei super importante isso. A gente quebrou em dois, que é, tipo, né, as métricas quantitativas e qualitativas. Então, as quantitativas é aquelas que a gente pega de números. Então, quanto NPS, CSAT, a gente lá classificou tudo que os clientes escreviam. Então, isso era 10% dos clientes falam de boleto, 20%. Então, a gente conseguiu medir um pouco. Categorizar, né? Categorizar. Então, a gente fez Legal. essa parte quantitativa que era muito disso, assim, né? Então, NPS, CSAT, que eles estavam falando, motivos de contato, o que eles estavam falando nas mídias sociais, ouvidoria, Reclame Aqui e tal. E aí a gente juntou também com qualitativa, que era, a gente conversava com o comercial e viu o que o comercial trazia do cliente, né? Então a gente conversou com o atendimento para ver qual que era a dor do atendimento também em atender o cliente que não conseguia. Então a gente fez essa parte qualitativa. Então eu acho que é isso, assim, mapear da onde vem, classificar eles para que você consiga te falar assim, assim, em 3 pontos de contato, a principal dor é boleto. Eu sempre uso esse exemplo que é mais fácil. A principal dor é boleto. Então, você consegue entender, tá aqui, o cliente não consegue, sei lá, pagar o boleto. Ele impacta em 30% no NPS, em 10% não sei aonde, em 20% não sei aonde. Então, esse é um lugar, uma oportunidade onde a gente tem que mexer. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. E apresentar isso, assim, eu vou usar essa palavra que assim, sem medo de ser feliz. Porque assim, vai doer nas áreas, vai doer nas pessoas, porque a princípio dá aquela sensação, porque você vai ter que apresentar, você não pode mapear isso tudo, ter os números e guardar para você. Você vai, acho que você vai ter que chegar na sua empresa e pedir aí uma ajuda e falar, cara, a gente precisa expor assim, né, mostrar o que o cliente vem falando. Vai doer em algumas, né, em áreas, em pessoas, porque é normal. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que ter quando a gente trabalha com CX é resiliência, porque, assim, é difícil. Mas quando as pessoas passam a entender que a gente está ali, né, não é para apontar dedos, mas para ajudar e falar, cara, vamos junto, assim, do mesmo modo que eu quero ajudar o cliente lá na ponta, eu quero ajudar você a entregar um trabalho melhor lá na ponta. Então, eu não preciso só olhar o cliente externo, mas eu tenho que olhar o cliente interno também, como que ele trabalha. Então, eu acho que é isso, assim, juntar os dados, achar um espaço dentro da sua empresa para apresentar e ter coragem e força de vontade, porque é demorado, mas a hora que as pessoas entendem é apaixonante, as pessoas vão atrás e querem. Então, eu acho que a princípio é isso. Eu tenho um amigo que eu falei tudo isso, aí ele me ligou e falou assim, obrigada, você me arrumou mais uma apresentação porque fez o maior sucesso. Falei, desculpa, mas... Ele, não, mas é perfeito, porque aí ajudou ele, sabe? Então... Sim. Não, e é legal isso, porque eu acredito que há várias pessoas que estão nesse cenário, né? Assim, muitas vezes a gente sabe que tá errado algumas coisas, que precisam melhorar algumas coisas, mas a gente não sabe fazer como. Como eu vou tracionar essa solução aqui dentro, né? E às vezes é justamente isso. Vamos mapear, vamos dar clareza, né? Eu acho que esse é o ponto, porque fica muito falatório, sabe? Exato. O meu cliente reclamou disso, mas, assim, é um cliente, 2, 10, 20, 1 milhão, qual é o impacto que isso tem, sabe? Eu acho que precisa trazer os números, não adianta. Assim. Exato, para ter relevância, né? Exato, mas eu tenho que trazer a voz também, não esqueçam da voz. Exatamente. E você que acompanhou o programa desde o início, tá no programa, quais foram ou são os principais desafios aí para
implementar um programa de CX dentro da companhia? O principal desafio que eu acho hoje é como que isso não se torna só mais um programa que vai ser, temos aqui um programa, mas ele vai ficar engavetado, sabe? Aquela coisa que fica lá, existiu um dia. Então, assim, eu acho que esse foi o nosso maior desafio. E a gente decidiu que quando a gente foi criar esse programa, e dentro desse programa a gente tem várias coisas, né? Uma foi criar a estratégia de experiência do cliente da Alelo, não da área de experiência do cliente. Legal. A gente chamou todo mundo para fazer isso. Então, foi um trabalho, e eu acho que essa é a relevância do negócio. Você tem que trazer todo mundo, porque senão... Gente, se torna da área de CX, as pessoas não vão comprar ideia, elas não vão se sentir parte daquilo. Então, quando a gente desenhou quais eram os sentimentos que a gente queria que os clientes tinham, o que a gente queria entregar para aqueles clientes, tudo, a gente não fez sozinho, né? Quando eu falo a gente, a minha área de estratégia de experiência do cliente, né? Mas a gente fez em conjunto com a Alelo. Então, um dos desafios era como que a gente transformava esse programa num programa em que todos entenderiam. Foi difícil, assim, foi muito... a gente bateu muito na tecla, assim, né? Não desistia. Todo lugar que tinha para a gente falar sobre o programa, a gente falava. A gente fez eventos, a gente chamou gente para falar sobre a experiência do cliente. A gente deu treinamento para todos os líderes, porque a gente acredita que antes das pessoas na ponta, os líderes têm que comprar isso, porque isso tem que se disseminar pela empresa. Então, assim, eu acho que o grande desafio é como que você pega isso e transforma. Então, é isso, batendo na tecla. Quais são os rituais que a sua empresa tem? Então, minha empresa tem reunião de OKR todo mês. Você entra na reunião, você lembra, você traz. Então, uma das coisas que a gente fez foi, quando a gente pegou... a gente acabou a estratégia, a gente trouxe ela para dentro da priorização. Então, né... as coisas que estavam lá avaliam pontos para saber se aquela problema ia subir ou descer, né? Se ia priorizar ou não. Então, você achar os rituais da sua empresa, participar, levantar a mão e falar, gente, será que isso que o cliente quer? Porque eu estou escutando aqui lá no, sei lá, no NPS, que não é muito isso, o caminho é mais assim, será que a gente... Então, assim, a gente tem que sim dar a cara para bater, a gente tem que sim levantar a mão, porque senão o programa vai ser mais um programa criado, mais um programa... Né? A gente sabe, entra na gaveta e lá fica. Então, é isso, é bater na tecla, é falar que tá junto, é mostrar a união, porque senão não sai, sabe? E chamar as pessoas para participarem disso. Você falou um ponto super importante aqui da questão do programa, que é ter a estratégia de CX alinhado com a estratégia corporativa, porque aí todo mundo fica na mesma página, e principalmente as lideranças conseguem tracionar também ter uma visão clara do que está sendo feito, por que está sendo feito. E é muito legal isso, porque foi construído com as lideranças, com a voz do cliente e com os colaboradores. Exatamente. Né? Então, você pega todo mundo ali do ecossistema e não tem como as pessoas não se engajarem, né? Exatamente. Aí tem dois desafios. Tem o desafio da construção e o que você falou, que é colocar nos ritos e ficar batendo na tecla até se consolidar, né? Se consolidar. E, demora, gente. Assim, a gente começou isso em julho de 2021. Foi o primeiro Fala Aí que foi, assim, o que a gente chama de chute inicial, né? O programa mesmo a gente pôs em outubro, que a gente rodou e fez todo um auê, mas assim, o programa de voz assim do cliente que a gente começou a falar um pouquinho foi em julho de 2021. A gente foi realmente, assim, quase um ano depois, assim, que realmente as pessoas compraram e realmente trouxeram. Hoje, por exemplo, a gente tem lá a nossa estratégia da Alelo, que é o ECOA, o C é cliente. Então, é super legal você ver isso, sabe? Depois de 1 ano e meio, quase 2, não, mais de 2, né? A gente conseguir trazer isso genuinamente, acho que essa é a palavra, sabe? Genuinamente para dentro da Alelo. Então, é muito bonito de ver, assim, dá maior orgulho. Não, legal. E assim, a gente está falando Alelo, mas não sei se todos sabem, a Alelo é uma empresa de benefícios, né? E aí vem para né? vem para até para explicar esse ecossistema, né? Porque a Alelo tem como cliente os RHs, mas também tem os portadores ali, que são os colaboradores dessa empresa, desse RH, e também tem os estabelecimentos comerciais que recebem, que são restaurantes, padarias, entre outros lugares aí que recebem, né? Exatamente. Aí vem minha pergunta.
como o time de CX atua com essas 3 frentes, tanto com RH, tanto com estabelecimento e tanto com colaborador? Eu acho que tudo que a gente faz lá, né, eu tenho 3, eu brinco, super poderosas meninas que trabalham comigo, que são meu braço direito e me ajudam muito. Então, assim, né, acho que todo o meu trabalho é feito porque eu tenho esse apoio dessas 3 meninas. Legal. Então, assim, tudo que a gente faz lá, a gente faz olhando essas 3 frentes. Porque a gente acredita, assim, que muito, às vezes, a experiência que a gente dá por um estabelecimento comercial, ela impacta um consumidor. Com certeza. Né? Então, como que a gente conecta tudo isso? Então, o que a gente faz? A gente faz esses rituais mensais com todas as... A gente chama de torres, né? Com essas 3 torres, e todos os produtos que estão envolvidos nela, chamando e falando, cara, é isso que o cliente está nos contando, é isso que a gente precisa melhorar. A gente tenta, então, eu sempre divido as minhas meninas em, cara, vai ter coisa de OKR, planejamento estratégico, assim, né? Planejamento de produto. Então, cada uma está numa torre. Então, a gente sempre está ali. Então, assim, eu tenho 2 meninas que eu separo, né? Então, você olha o RH e o consumidor, você olha o estabelecimento comercial. Então, elas ficam meio divididas para tentar e caçar tudo o que está acontecendo na empresa e estar presente e falando. Então, assim, o nosso superintendente de estabelecimento comercial toda segunda me manda mensagem. Oi, qual é o meu NPS? Em que estão falando? Mudou alguma coisa? Vocês precisam de ajuda? Então é bem legal você ver as pessoas já indo, né, atrás e te buscando. Mas é isso, assim, é porque a gente se divide, a gente vai, a gente bate, a gente levanta a mão, a gente fala, oi, eu acho que não é esse caminho, precisa de ajuda. Então, assim, a gente também, né, tem que dar um pouco a cara a bater e ir Com atrás. certeza. Mas é assim que a gente faz. A gente se divide ali e vai caçando o que está acontecendo na empresa e vai atrás e entra em reunião e chama e fala, posso participar? Quero. Não tem... Porque senão não roda. E aí tudo que a gente faz, essas apresentações mensais, o Falar aí cliente, é sempre olhando as 3 torres. As 3 torres. E é muito legal isso que você comentou, né? Quando as áreas vêm. Vem. Né? Agora já tá assim, até a hora que eu até falo assim, vou não incomodar hoje. Brincadeira, gente. Não, mas é legal, porque mostra realmente o engajamento das pessoas em querer saber, em querer melhorar lá o produto e tudo mais, Exatamente. Né? Mas assim, gente, não, eu gosto muito de deixar claro, porque eu acho que a gente não pode romantizar. Claro. Nunca é fácil. Sim. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda. Eu acho que a gente tem muito. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu gosto muito de falar isso. As pessoas sempre pensam para fora, né? Assim, eu acho que. Eu brinco muito assim, cara, entregar o cartão com um drone, né? Eu brinco assim, é muito bonito, muito legal. Ia ser, nossa, ou sei lá, o cara nem né? precisar do cartão, sabe? Sei lá. Mas eu acho que assim, a gente também precisa olhar para dentro e o que a gente faz para os nossos. Como que a gente facilita a vida de quem está dentro para poder conseguir entregar uma experiência para o cliente melhor, sabe? Não é só para o cliente em si, mas como que a gente olha para dentro. Então, eu acho que hoje a gente está nessa fase que putz, a gente já tem a voz, a gente já sabe, é super bem falado na Lela, as pessoas vão atrás. Agora a gente está muito com o olhar de como que a gente olha para dentro e melhora o que a gente tem interno para poder entregar a melhor experiência lá fora. Então, eu acho que esses 2 olhares é super importante, sabe? Não, com certeza. E além do lado estratégico da área de CX, o time ele precisa ser isso que você falou, evangelista, criar alianças, né? Até para ganhar força e relevância dentro da organização. Você já falou um pouquinho aqui dessa quebra de silos, né? Que você falou que é exatamente o momento que vocês estão fazendo agora, e de algumas iniciativas. Quais outras iniciativas vocês têm lá para envolver ainda mais as áreas, as lideranças, parceiros? Como vocês fazem? Eu acho, assim, para mim, uma das grandes coisas que eu falo, assim, não adianta a gente chegar lá achando que a gente sabe tudo. Sim. Então, eu acho que a gente chegar muito humildemente e falar, galera, estamos aqui junto, ninguém aqui tá para apontar dedo, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, porque se você já chega muito, tipo, isso aqui que o cliente está falando, isso... Não vai dar certo. Então, eu acho que a gente teve muito isso, né, do Humildemente, é isso, procurar os rituais da empresa, entender o que está acontecendo na empresa e pensar, cara, como que a minha área pode ajudar esse momento que a empresa está passando? Porque sempre tem alguma coisa que está acontecendo nas empresas. Você fala assim, cara, então tá, tipo, é o que eu queria, talvez? Não, né? Mas assim, se tem alguma coisa que
na empresa tá voltada, tá querendo mudar, e você sabe que você pode ajudar, esses são os caminhos que você vai falando, cara, tô aqui para te ajudar, posso te ajudar? Eu tenho sei lá, a gente pode sentar aqui, ver o que o cliente fala disso, né? Isso vai ajudando a gente a quebrar os silos, a mostrar para as pessoas que realmente a gente está por um único objetivo, que é o cliente no centro, não é para apontar dedos. Então, eu acho que os rituais, entender a estratégia da empresa, entender que momento a empresa está passando e como a área de experiência do cliente pode ajudar, é o grande formato. E a humildade. Eu acho que você chegar lá Tem muito. empatia ali, Tem né? empatia, porque no fim do dia, gente, as pessoas estão lá fazendo o trabalho dela, né? Exato. E é difícil alguém chegar para você e falar assim: oi, a gente precisa mudar aquilo que você faz há 90 anos. Assim, Aham. não vou, não vai, né? Assim, mas vamos fazer juntos, assim, né? Então. E é para te ajudar, E é para né? te ajudar. No fim do dia, Sim, não é só para entregar para o cliente, mas é para entregar para sua área também, né? Como claro. que eu melhoro sua área para melhorar lá para o cliente? Então, assim, é demorado, mas dá para fazer. Mas é isso, a gente vai muito, cara, estamos aqui para ajudar, como que eu posso te ajudar? Tem gente que não quer, beleza. Então, a gente espera um pouco, tenta outro, volta e vai indo, sabe? Hoje, eu acho que a gente conseguiu lá. Lá a gente, assim, é isso, as pessoas já procuram, já querem, já envolvem. Então, assim, acho que a gente conseguiu um pouco já quebrar esse silo Legal. É uma dinâmica agora de duas vias, de né? 2 vias, Antes era de total. uma, só O falar e cliente antes só eu falava, hoje eu mal falo. Eu só chego lá, apresento, tipo, ótimo. a minha parte, apresento os números, o resto é tudo dos times que vão apresentando o que trazem. Que legal. Então, assim, eu falo, gente, isso aqui não é mais meu. A minha parte já passou há 1 ano atrás. Agora, isso aqui, esse fala aí é de vocês. Entregar, vim mostrar o que vocês têm feito, sabe? Legal. Então, aí as pessoas, nossa, amam, assim, elas amam aparecer no Fala Aí. É super. Então, é legal por isso, né? Porque aí a gente passou a deixar de ser uma coisa nossa para ser da empresa, sabe? Muito legal. E agora trazendo uma visão assim mais do mercado, tá? Você está na comunidade há muito tempo, a gente está até falando aqui, É. né? Porque a comunidade nasceu em 2017, no final de 2017, a gente estava falando, quando você palestrou mesmo no Meetup? E você falou que foi na Track lá em BH em Exato, 2019, 2019. né? E eu comecei na Intuit em 2015, então eu tô desde 2015 Na jornada aí de nessa CX. jornada. Então você tem uma visão muito legal, acredito, da maturidade no mercado hoje. Você sempre está, tanto na Lelo, mas vendo outras empresas também, do que elas estão fazendo, até por causa da comunidade, amigos, entre outras coisas. Você acha que o mercado ele está mais maduro? Como que tá? Eu acho, sim, que o mercado está sim mais maduro. Eu acho que as pessoas elas têm falado mais e elas têm começado a entender qual é a importância de ter o cliente no centro e que não é né, um frufru, como se pode se dizer assim, ai, nossa, é É um porque... hype, né? não é um hype, exato. É muito... Porque, assim, realmente a gente precisa entender o que o cliente quer para a gente poder entregar uma melhor experiência. E, de novo, eu falo, melhor experiência não é aquele momento ou não, é o cliente conseguir fazer o que ele estava proposto a fazer Entregar o quando ele... básico bem feito ali, quando ele né? comprou seu serviço, seu produto, né? Legal. Anyways. É... Só que eu ainda acho que as empresas estão num processo de realmente tirar um pouco do olhar financeiro e olhar. Acho que a gente já avançou muito, mas eu acho que a gente ainda, né, a gente, quando eu falo, né, as empresas, Brasil, a gente ainda tem um bom caminho pela frente, porque a gente tem a cultura do dinheiro, a cultura do, né, o que isso vai trazer de retorno, o que isso não vai. E eu acho que, né, aliás, o ROX, né, como você quer falar, do CX, ainda é um negócio que a gente, e eu falo a gente, eu acho que todos aqui no Brasil ainda estão batendo um pouco de cabeça de como que a gente consegue provar, né, Mostrar o isso, né? retorno, né, mostrar isso. Então, eu acho que, sim, as empresas estão muito mais amadurecidas, eu acho que, sim, elas estão muito mais entendendo qual é a importância disso, mas, sim, a gente ainda tem um desafio de mostrar por que é importante, qual que é o retorno que isso traz, que não é só um retorno de frufru, de aparecer no LinkedIn, no Instagram, te marcando, mas de sim o cliente conseguir
fazer aquilo que, quando ele comprou seu produto e serviço, ele estava proposto a fazer, sabe? Legal. Então, acho que é isso. E é interessante esse ponto que você trouxe, porque quando a gente fala de CX, a gente está falando de uma jornada, um programa de médio a longo prazo ali. Exato. É lógico que pode ter resultados a curto prazo, também tem. E eu acho que esse é o grande desafio, como você bem disse, dos profissionais CX, porque CX é tão estratégico que Super. ele precisa mostrar resultado dentro da organização. Tá, mas como mostrar esse ROI, né? Então, pelo que eu tenho visto no mercado, tal, uma das melhores práticas é Quick Win. Eu sempre Pequenas falo isso, ações, pequenas né? ações que, tipo, mudei aqui, Impactou, diminuiu tanto, não sei o quê. E aí você vai indo, e aí... porque o legado disso vai virar um bom resultado lá na frente, né? Exatamente. Legal. Então, Muito bom, hoje muito é onde bom. eu estou batendo na minha tecla lá, entendeu, gente? Muito bom. E quais são os próximos passos aí? Porque o programa de vocês, assim, a gente fez o meetup lá na Alelo, né? Foi muito legal que teve a presença do Ian Golden. Ai, gente. Assim, foi muito engraçado o pessoal, porque a gente abriu um dia, quase no outro dia já estava tudo fechado as vagas. Eram 100 Exato. vagas, né? E foi muito legal, porque o pessoal gostou muito do escritório, gostou muito do que vocês estão construindo ali do programa de CX, que tá super consolidado, mas tem uma jornada ali de maturidade normal, né, tal. Quais são os próximos passos, assim, que você vê? Eu acho assim, a gente conseguiu, nesses 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tô lá, eu acho que a gente conseguiu muito realmente fazer com que as pessoas genuinamente entendessem as oportunidades que os clientes dão pra gente, entender onde que a gente tem que arrumar, mexer, entender. Mas a gente fez muito isso olhando para fora, né? Então, eu acho que agora o nosso próximo passo é, putz, legal, a gente tem tudo isso aqui para fazer e a gente tem feito, os times de produto, eles têm sido muito parceiros nesse sentido, mas agora eu acho que o próximo passo é como que a gente olha para dentro e a gente, né, começa a também melhorar as experiências internas Internas, na aham. empresa para poder, de novo, né, e aí eu bato nessa tecla de novo, entregar a melhor experiência para fora, né? Então, o Ian até fala muito de, né, voz do processo, voz do cliente, voz do business, né? Uhum. Mas eu acho que a gente está exatamente nesse momento de como que a gente olha a voz do processo alinhado com a voz do cliente, sabe? Legal. Então, eu acho que esse é o próximo passo da Lelo. Ele fez também, né, um treinamento com a nossa alta liderança e foi muito aonde ele bateu a tecla e fez muitas pessoas realmente, acho que, pararem e falarem, cara, realmente a gente está nesse momento agora, né? Então, acho que os próximos passos são esses. Como que a gente olha para dentro, porque o para fora a gente já sabe, né? A Sim, gente já está atuando. Então, como que a gente olha para dentro para ajudar as pessoas a atuarem para fora, né? Então, muito acho que legal. esse é o próximo passo e achar o ROI disso tudo. Com certeza, muito legal, Lelê. Você viu como é rápido? Passa muito Minha rápido, gente, né? eu queria, por mim, eu passar uma tarde inteira aqui falando, chama uma cerveja. Não, brincadeira, gente. Lelê, para finalizar, qual o recado que você deixa assim pro pessoal da comunidade, para quem está nos assistindo, que gosta do tema de experiências? Eu acho que é resiliência, gente, assim, não é fácil, no sentido de não é fácil, no sentido assim, não é você vai entrar hoje, amanhã vai todo mundo te abraçar e vai abraçar a sua área e vai falar: "Nossa, que lindo". É é difícil, porque é isso, né, a gente levanta alguns problemas que tem e faz Claro. parte. Graças a Deus que eles existem, porque aí a gente está aqui para ajudar. Mas não é fácil, vai ter gente que não vai gostar. Assim, então, tenham, não desistam, sabe? Porque é maravilhoso quando você vê lá na ponta aquilo que você levantou, aquilo que você falou sendo entregue de uma forma legal, do cliente deixando de falar: "Nossa, esse processo era uma droga", passando a falar: "Meu, que animal, Aham. que lindo". Mas é isso, tem que ter força de vontade, tem que ter resiliência, tem que ter empatia para chegar na outra área e escutar também: "Cara, não vou fazer, porque agora não é Não prioridade". é o E tá momento, bom, né? então você Sim, segura aquilo e vai para o próximo, sabe. Então eu acho que essa é o recado. E não desistam, gente, porque eu fui com 33 anos achar minha carreira. Então, assim, se você acha que você gosta e é o momento de mudar, vai, porque
Eu acho que é muito engraçado que quem eu falo que mexe com a experiência do cliente parece que tem no sangue esse amor de querer ajudar o outro, resolver problema. Então, se você é assim, então vai, porque vai dar certo, sabe? Então, acho que é esse meu recado aí Pô, para todo mundo. super obrigado, Lele. E é bem isso, né? Eu acho que eu tenho a mesma percepção que você. Todo mundo que trabalha com CX tem um quê de querer mudar o mundo, Não assim, de é? uma forma positiva, né? É isso. Muito legal, muito legal. Bem Lele, isso. super obrigado. Ó, Ah, antes da gente encerrar, compartilha as suas redes para quem quiser te achar, conversar. quero ver o Richter agora, as pessoas escreverem, mas Mas a gente coloca aqui no. Vai estar não. aqui no GC. No LinkedIn eu tô como Letícia Richter. Tá. E no meu Instagram é Lele Richter, porque eu sou Lele, menos no LinkedIn. Em todas as outras redes, como Lele Richter, vocês me acham, tá? Show E de aí eu bola. sou super aberta, quem quiser conversar, é só me mandar lá a mensagem que a gente vai marcando aí, vou conversando. Maravilha. Super obrigado, Obrigada Lele. a você pelo convite, eu amei, gente. Tava nervosa, mas deu tudo certo. Que isso, mandou super bem. Pessoal, super obrigado pela presença de vocês. Só enfatizando que toda quarta-feira, ao meio-dia, tanto no YouTube como no Spotify, um novo episódio do ACX Cash aí para você. Tanto para você ouvir, como para você ver tanto no YouTube como também no Spotify, tá bom? Até a próxima quarta. Tchau, tchau.